Olá, turminha, paz do Senhor, tudo bom? É com muita alegria que estou aqui mais uma vez, com muita saudade de vocês, para a gente poder conhecer um pouquinho mais da palavra do Senhor, para a gente dar sequência do que nós estávamos aprendendo antes de tudo isso acontecer. Antes da gente começar a falar e eu falar um pouquinho com vocês, eu gostaria de fazer uma oração para que Deus nos direcione nesse momento, tá bom? Vamos lá, se você puder ir onde você está na sua casa, dobrar o seu joelho, ou até mesmo de pé, ou sentadinho onde você estiver. Vamos falar com o Senhor nesse momento, tá bom? Senhor, nos colocamos na sua presença neste momento, Deus, para que o Senhor venha, Jesus, ao encontro de cada aluno da Escola Bíblica Dominical, ao encontro de cada um que neste momento possa estar assistindo ou ouvindo o nosso vídeo. Pai, nos direciona segundo a Tua palavra e me usa, Senhor, como instrumento Seu. Que não possa ser eu falando, mas a Sua voz, Deus, alcançando o coração de cada pequeno, de cada adolescente, de cada um que neste momento possa estar ouvindo ou vendo esse vídeo. Nos direciona e abençoa cada um de nós. Amém. Então, turminha, como eu disse, o que tem acontecido, né, ultimamente pegou a gente de surpresa, entre aspas, né? Porque o que a gente tem ouvido ultimamente ouvir as pessoas falando, é sempre assim, ai, quem diria que a gente ia passar por isso? Quem diria que um dia a gente ia ter que ficar isolado dentro de casa, iríamos parar de ir para a escola, de ir para a igreja, de ir ao parque. Ai, quem diria? A gente vê muitas pessoas falando isso, né? Mas nós sabemos muito bem que a Bíblia, a palavra do Senhor, sempre nos disse o que iria acontecer quando chegasse os finais dos tempos. Então a gente bem sabe que o Senhor já havia nos preparado quando Ele foi subir ao céu após a sua crucificação. Ele disse aos seus discípulos que Ele estava indo, mas Ele não nos deixaria órfãos, que Ele não nos deixaria sozinhos. Ele enviaria um Consolador, aquele que estaria ao nosso lado em todos os momentos. E quando chegasse o tempo das aflições, esse Consolador estaria conosco, estaria nos amparando, nos ajudando e nos direcionando, que é o Espírito Santo de Deus. E é um momento realmente difícil, porque a gente não esperava por isso assim, né? Viver isso, vivenciar isso. E eu penso muito mais assim em vocês, que estavam todos no começo do ano, eufóricos para ir para a escola, e tinham tantos planos, iam fazer isso, iam viajar, como eu também, como o papai, a mamãe, todos estavam assim, fazendo planos, né? 2020, o ano da porção dobrada, e daí de repente a gente teve esse impacto de realidade que nos fez nos isolar, né? E aí todo mundo ficou assustado, mas como o irmão Tiago disse na última aula, a gente saiu do nosso normal. E será que é bom a gente orar mesmo e pedir para Deus voltar ao normal? Acho que não, né? Porque se Deus realmente quisesse que ficássemos no normal, Ele não teria movimentado as águas como Ele movimentou, na verdade? E aí ficamos todos isolados dentro de casa. Mas nós, como cristãos que somos e aprendemos todo momento a palavra de Deus, nós logo vimos nisso uma oportunidade de, além de estarmos conectados com os nossos amigos, que não podíamos mais, conectados com os nossos pastores, com nossos professores, a gente começou a criar estratégias para poder alcançar as pessoas. E na igreja não foi diferente, né? Nós começamos a usar também as redes sociais para falar de Deus. E aí a gente esperou, né, que pudesse voltar ao normal, e aí a gente não tem um prazo, e por que não alcançar vocês através das redes sociais, falando da palavra de Deus e trazendo ensinamento
E como nós cristãos já aprendemos desde sempre ser conectados assim espiritualmente com o céu, nós damos sequências conectadas às redes sociais. Então, relembrando um pouco do que a gente estava aprendendo, vocês lembram que no comecinho do ano, quando estávamos tendo nossas aulas, nós estávamos falando a respeito do quê? Será que vocês conseguem lembrar aí quais foram os temas que nós começamos a abordar? Será que vocês lembram? Nós já começamos o ano tendo várias mudanças, né? Nós tínhamos a tia Rafa, paz do Senhor, irmã Rafa. Espero que você possa estar nos ouvindo também. Aí a tia Rafa precisou se ausentar, mas Deus é misericordioso, encaminhou o irmão Tiago, a irmã Aline, que veio nos ajudar. Mas fora isso, vocês lembram do que nós estávamos falando? Acho que eu vou dar uma refrescadinha na memória de vocês. Nós falávamos a respeito dos amigos de Jesus. Lembra que a tia Ana Carla falou assim, que Jesus tinha vários amigos, como nós também temos vários amigos. E que às vezes não quer dizer que certos amigos são melhores que os outros. Não, não é isso. Nós cristãos amamos a todos. Mas aí às vezes a gente seleciona alguns amigos para ficar mais próximos. E Jesus, quando veio à terra e se fez carne, se fez homem para viver essa experiência que todos nós vivemos aqui, ele escolheu alguns amigos para ser mais próximos. Não sei se vocês lembram que aí nós aprendemos sobre João, sobre Tiago, sobre Pedro. Falamos a respeito do temperamento, das atitudes que eles tinham com Jesus por ser próximo. Falamos a respeito de que Jesus já sabia a missão dele aqui na terra e ele sabia que ele ia ser crucificado, que ele ia padecer por nós para levar sobre ele todo esse jugo que o mundo tem hoje, todo esse medo, toda essa incerteza que temos vivido, ou as pessoas têm vivido a respeito desse tal Covid-19, o que vai ser depois, como vai ficar, e as pessoas, enfim, toda essa tribulação que nós temos vivido. Jesus já tinha dito na palavra dele que a gente passaria, mas que nós estaríamos seguros, né, na palavra dele. E assim, Jesus sabia que estava acontecendo, que ia acontecer, e dentre esses amigos, ele disse para João que ele iria cumprir com a missão dele e que pediu a João que cuidasse de sua mãe, né, aqui na terra, que desse proteção a ela, como homem falando, né? Como Deus, ele sabia da missão dele, ele sabia que ele precisava ser levado como um cordeiro imáculo, né? Sem mancha alguma, para levar sobre si os nossos pecados e nos deixar livre de todo medo, livre de toda angústia. E assim se fez. Então, retomando as nossas lições, o irmão Tiago falou na última aula sobre milagres, né? E nós temos visto muitos milagres acontecendo ultimamente, né? Essa realidade que nós estamos vivendo hoje, ouvir a palavra de Deus assim sendo falada e de várias formas alcançando as pessoas, é um milagre de Jesus. E eu vejo que nesse momento é o mais propício a vocês, essa geração eleita, essa geração que já nasceu conectada, que é a geração de vocês, dos valentes de Davi, dos alunos da escola bíblica dominical que tem aprendido do Senhor, é essa geração que Jesus quer usar, né? Então, é um momento propício, um momento que estamos conectados para falar de Jesus, para deixar o Senhor Jesus usar você, através do seu celular, através do seu notebook, através do seu tablet, enfim, para que vocês consigam alcançar as pessoas. Então, retomando os amigos de Jesus, hoje nós vamos falar a respeito, a amiga que deu uma grande notícia. Quem será essa amiga? Alguém saberia me dizer? Quem foi essa amiga que deu uma grande notícia? Vamos trazer hoje para os nossos dias atuais
o que temos vivido, né? É tão importante a gente receber uma boa notícia, porque ultimamente as notícias não são nada boas, né? Mas uma grande notícia, uma boa notícia. Naquele tempo de Jesus, quando Jesus foi crucificado e ele aparentemente morreu, para quem não sabia da história, todos ficaram abalados. Como nós estamos hoje, abalados, né? Com a realidade que estamos vivendo. E quando Jesus foi crucificado, também não foi diferente. Porque até então, os discípulos, os amigos de Jesus, eles estavam ali com o mestre. Eles estavam se sentindo amparados, se sentindo confortáveis, né? Porque Jesus estava ali. Mas quando Jesus foi crucificado e não estava mais ali diante deles, teve-se um medo, uma apreensão. E aí, a palavra de Deus, ela nos fala lá em João, no capítulo 20, em diante, a história de uma grande amiga, de uma pessoa, que ao final dessa história ela traz uma grande notícia. E o nome dela era Maria Madalena. Ela foi uma amiga de Jesus também. Como eu disse, Jesus ele teve Pedro, Tiago e João como alguns amigos mais próximos, mas Jesus fez muitos amigos. Jesus conquistou muitas pessoas. E essas pessoas ajudaram a falar a palavra do Senhor, a levar o evangelho como nós, né? O Senhor Jesus, ele disse no versículo da Bíblia que nós já não éramos mais servos, e sim amigos dele. Então, como Maria Madalena, como Pedro, como Tiago e João, nós somos amigos de Jesus. E nós estamos aqui, a nossa missão hoje é falar e levar a palavra do Senhor. Então, lá em João, falando a respeito de Maria Madalena, diz assim, olha: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu uma pedra que viu tirada do sepulcro. Nesse momento, Jesus já havia sido crucificado. Nesse momento, lembra que a tia Ana Carla falou que Pedro já havia negado Jesus? Já tinha acontecido toda aquela cena da crucificação e Jesus já tinha sido levado ao sepulcro. E Maria Madalena, como era amiga de Jesus e discípula dele também, que caminhava e disseminava a palavra de Deus, ela se sentiu na obrigação de ir até o sepulcro, visitá-lo, aonde ele tinha sido levado. E quando ela chegou lá, a Bíblia diz que ela encontrou a pedra que tapava o sepulcro removida. Aí ela correu e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava. Olha, lembrando da nossa lição, discípulos a quem Jesus amava. E disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Aí ela já estava apavorada naquele momento. Como assim? Já o crucificaram, já difamaram ele, já o humilharam, já o machucaram e ainda assim retiraram o corpo dele? E aí então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que seguia, e encontrou o sepulcro e viu no chão os lençóis. E o que o lenço que tinha estado sobre a cabeça E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estavam com lençóis, mas enrolado no lugar à parede, como se tivesse sido dobrado e guardadinho ali, sabe? Deixado tudo em ordem no sepulcro. Olha os ensinamentos que Jesus nos dá. Até neste momento da ressurreição, ele nos ensinou a sermos organizados, sabe? Porque nós cristãos temos que ser organizados, viu?
Turminha, não é aproveitar que tá aí numa época de pandemia, que não pode ir à escola, que os nossos cultos estão sendo assim direcionados, com lugares marcados, e aproveitar da mamãe, do papai, e deixar tudo bagunçado. Ah, porque eu não vou pra escola mesmo? Ah, vou deixar meus cadernos aqui. Ah, eu não vou pra escola, não vou fazer minhas atividades hoje direito não, depois eu faço. Ah, não vou assistir o culto. Não. Até mesmo nessa cena, onde Jesus estava no sepulcro, ele não deixou tudo bagunçado. Ele pegou até os lençóis que cobriam e deixou organizadinho ali. A palavra de Deus nos diz. Tá vendo aqui na Bíblia? Repetindo. E abaixou-se e viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, em que seguia, encontrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça, ele estava guardado num lugar à parte, sabe? Que era aquilo que cobriu o rosto de Jesus, estava num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Portanto, ainda não sabiam da Escritura que dizia que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tomando, pois, os discípulos, voltaram para casa. Aí eles voltaram para casa com aquele sentimento de perda, sabe? Com aquele sentimento de, meu Deus, aonde vai a crueldade dos homens? Até onde vai, sabe? Aquele sentimento que me faz fazer uma alusão naquele momento de, tipo assim, descrer do ser humano, sabe? Quantas vezes hoje nós temos esse sentimento, né? De vermos as coisas acontecendo e ficar assim, desesperançosos, né? Mas o Senhor Jesus está sempre ali nos consolando e nos mostrando que há um caminho, que há uma direção. E seguindo a palavra de Deus, no capítulo 11, diz assim: E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados aonde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira, outro aos pés. E disseram-lhes eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Portanto, levaram meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Porque naquele momento de aflição, Maria chorava tanto que acho que ela nem percebeu que eram anjos. Que eram anjos que estavam ali. É igual a gente hoje, né? Às vezes nesse momento que nós estamos vivendo, de incertezas, porque ainda não se achou uma vacina para esse novo vírus, né, para esse Covid-19, às vezes porque talvez essa doença acometeu algum ente querido nosso e infelizmente não resistiu e acabou por falecendo também. Ou às vezes a gente se sente inseguro porque está dentro de casa e a gente quer visitar nossos amigos, nossos parentes e a gente não pode. Às vezes a gente até chora porque é difícil, né? Ficar assim confinado. Mas nesse momento a gente não consegue enxergar os cuidados de Jesus. Foi igual a Maria Madalena. Naquele momento, observando o que estava acontecendo, que tinham levado o corpo de seu mestre, ela não estava observando que naquele momento, de tanta tristeza para ela, eram anjos que estavam ali, que estavam naquele lugar. Então a gente tem que observar, sabe, que meio todo esse caos, e meio todas essas aflições que não é só nós aqui em Agudos que estamos vivendo, não é só em São Paulo, não é só no Brasil, é uma aflição mundial. E como o irmão Tiago disse na aula passada, a gente tem que orar para que realmente não fique normal, porque esse momento é para nos despertar e mostrar que é momento da gente fazer igual Maria Madalena, dando sequência à lição fez, falarmos de Jesus, né? Porque é um momento que a gente está conectado, sim, mas aproveitar as mídias para levar o Senhor àqueles que precisam, assim como Maria Madalena fez. Então, seguindo o texto, diz assim: E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Olha como a aflição, o medo, a incerteza, às vezes bloqueia a nossa visão. Às vezes Jesus está mostrando nosso milagre, está dizendo ali que vai ficar tudo bem, que vai dar tudo certo, mas nós deixamos tanto medo tomar conta da gente e a incerteza do que vai ser depois, como vai ser, o que vai ser agora, né?
que a gente não consegue ver Jesus à nossa frente. Assim como Maria Madalena, ela viu Jesus e ela não percebeu que era ele, de tanta tristeza que ela sentia naquele momento. Então, disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, sabe o que quer dizer hortelão? O jardineiro, sabe? Aquele que cuidava ali do cemitério, de onde jaziam os mortos. Então ela disse-lhe: Senhor, se tu o levastes, dissesse-me onde pusestes, e eu o levarei. Ela achava que era o jardineiro que tinha tirado Jesus dali e falou: Senhor, por favor, diga-me, se foi você que tirou ele daqui, fala onde ele está que eu vou até ele, eu levo ele comigo, desesperada, sabe, assim, nessa aflição, que muitas vezes a gente não vê Jesus e fica, né, ai, aflito, porque, ai, eu quero ir para a escola, não aguento mais a minha mamãe me dando aula, ai, eu não aguento mais fazer aula da escola online. Ai, eu não aguento mais ficar dentro de casa, eu quero jogar bola com meus amigos. Ai, eu quero ir na casa da minha amiga pra gente conversar, sabe? E aí fica aflito, porque naquele momento era aquela aflição de Maria Madalena, por não achar Jesus. E hoje a nossa aflição é por termos Jesus e ainda assim deixarmos nos abater pela realidade que tem nos acometido, na verdade? E aí a gente fica desesperado. E ai, porque eu não posso sair de casa, ai, porque eu queria passear no shopping, eu queria ir no cinema, ai, porque eu queria ver a igreja lotada, porque eu queria ir na escolinha bíblica, porque eu queria estar com meus amigos, porque ai, que vai ser da minha vida e agora? E a gente não vê Jesus. Foi igual o que aconteceu com a Maria Madalena. O desespero foi tanto que ela não viu que quem falava com ela era o próprio mestre. Olha só, por isso que a gente tem que orar e pedir: Senhor, nos dê a direção, nos dê um equilíbrio emocional, dê um equilíbrio emocional a mim, que eu consiga entender esse momento, dê um equilíbrio emocional à minha mãe, que está tentando me ajudar com as tarefas da escola, para o meu pai, que às vezes está tendo que trabalhar em casa, ou às vezes até que está podendo sair de casa, mas sai com aquele medo, com aquela insegurança devido a esse vírus, sabe? É um momento da gente enxergar Jesus. E não enxergar esse coronavírus, esse Covid-19, não. É momento da gente enxergar Jesus e ver que Jesus está aí. E ver que Jesus, que nós temos que falar para aqueles que estão aflitos, que Jesus não morreu, que Ele não está lá no sepulcro, que Ele ressuscitou e que Ele está nos amparando, está nos guardando. E aí, dando sequência à lição, disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse: Rabone, o que quer dizer mestre. Quando chamou pelo nome, opa, acendeu uma luzinha na cabeça da Maria Madalena, porque ela pensou: quem me chama pelo nome? Quem nos conhece a ponto de nos chamar pelo nome? Nos conhece ao profundo e sabe realmente dos nossos sentimentos, de quem nós somos. Na hora, Maria Madalena viu quem se tratava que chamava por ela. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aí olha só a missão que Jesus deu para Maria Madalena. Além dele aparecer para ela, para aquela amiga. Lembra? Eu não disse que Jesus tinha escolhido, assim como amigos próximos dele, Pedro, Tiago, João, né? E aí, até ele confiou a João o cuidado de sua mãe. Pedro foi tão amigo de Jesus, lembra? Que eu disse que ele recebeu uma unção tão grande que em apenas uma pregação ele conseguiu converter 3.000 almas ao Senhor. Né? O carinho de Tiago, enfim, eram os amigos mais próximos de Jesus. Mas às vezes a gente fala assim: mas Jesus tem aqueles queridinhos dele mesmo. Jesus só abençoou fulano, Jesus só conseguiu dar tal coisa para fulano, para ciclano. E aí a gente vê aqui a palavra de Deus nos mostrando que apesar desses 3 homens serem os mais próximos de Jesus, ele apareceu primeiro para Maria Madalena.
que também era uma amiga e que nas escrituras às vezes não diz que ela era uma amiga assim tão próxima de Jesus. Mas para você ver que Jesus nos enxerga, nos chama pelo nome, nos vê. E assim ele fez. Ele apareceu para Maria Madalena, sua amiga, e ele deu uma missão para ela, né? Ele disse para ela assim, olha, Maria Madalena, ele disse assim, olha, vamos voltar lá ao capítulo 17. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai. Mas vai aos meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai. Ele disse que era para Maria Madalena anunciar que Jesus havia ressuscitado, que ele estava lá no sepulcro, mas que logo ele iria subir para o Pai. Ele iria voltar aos céus, né? E ele disse, vai e anuncia. É o que Jesus tem hoje para falar para vocês, turminha. Para os valentes de Davi, para aqueles que se colocam à frente da guerra como soldados, né? É o que Jesus tem para falar para vocês hoje. Vai e anuncia o meu nome. Porque bem nós sabemos que, como eu disse lá no começo da aula, muitas pessoas se perguntam, quem diria que viveríamos isso? Quem diria que nós iríamos andar com máscaras, um álcool gel? Quem diria? A Bíblia nos diz que no final dos tempos nós teríamos essas aflições, né? Então nós temos que aproveitar esse momento que nós nunca tivemos tão conectados como estamos hoje, aproveitar e levar a palavra de Jesus e tentar arrebatar o máximo de pessoas possíveis para Jesus, porque ele morreu, ele entregou a sua vida, não foi só por mim, nem por você, nem pelos melhores amigos. Ele entregou a sua vida por todo esse planeta que hoje sofre, que hoje chora e teme a incerteza do futuro. Então, são vocês que já nasceram conectados, que têm essa habilidade com as mídias sociais, com os seus celulares, aproveitar esse momento que nós estamos tendo de levar Jesus a cada um que necessita e a cada um que precisa. Assim como aquela amiga, olha lá, que deu uma grande notícia. Vamos dar também uma grande notícia àqueles que estão desesperados e aflitos com essa realidade? Vamos dizer que Jesus está aqui presente e que ele veio para me salvar e salvar a você também. E que se por algum momento você perdeu alguém, se por algum momento você perdeu seu emprego, ou você teve alguma perda, ou que esse vírus possa ter afetado drasticamente a vida dessa pessoa, dizer que Jesus, ele tem sempre o melhor caminho, a melhor solução para ele. E dizer que ele está ali, guardado, debaixo das asas do Pai. Sabe, naquele lugar secreto que é o esconderijo nosso, que é nos braços do Senhor. Dizer a eles que Jesus está aqui e que Jesus ainda continua salvando, dando prosperidade, abençoando, assegurando nas suas mãos, firme para que nada de mal aconteça. Vamos fazer como Maria Madalena. E Maria Madalena, obedecendo a Jesus, diz no capítulo 18, diz assim, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Eles viram também e viu que o próprio Jesus tinha dado essa missão a Maria Madalena. Olha que bênção. Olha que bom que bom que é saber que nós todos somos amigos de Jesus, que nós todos podemos falar de Jesus, que nós todos podemos chegar até os corações aflitos e dizer que Jesus está aqui nos protegendo, nos guardando. Então, turminha, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Não pense que às vezes pela idade de vocês, eu costumo dizer a vocês que eu adoro a nossa sala, porque a nossa sala é uma sala assim de transição, que vocês estão dos 9 aos 12, né? E vocês estão num momento assim que às vezes vocês estão saindo daquela fase infantil, passando para a fase pré-adolescente com alguns conflitos internos, mas dizer que nesse momento que vocês têm de transição, nesse momento que vocês estão colocando em ordem os seus pensamentos, vocês também podem colocar a palavra de Deus em ação. Porque como a nossa sala chama Valentes de Davi, vamos nos pôr como os valentes mesmo de Davi. Nos colocar à frente dessa guerra. Porque querendo ou não, nós temos vivido um momento de guerra.
um momento de guerra espiritual, né? Um momento de guerra de inconstâncias. E nós temos que levar a palavra de Jesus e dizer que por mais que todos estejam aflitos, temerosos com o futuro, nós sabemos que o nosso futuro, o nosso alvo é Jesus Cristo. E que a nossa missão aqui na terra é levar a palavra dele e nos tornar amigo dele. E como Maria Madalena foi uma grande amiga de Jesus, nos tornarmos amigos e missionários do Senhor. Já que não podemos sair de casa, usamos os nossos celulares, os nossos WhatsApps, Facebook, todos os acessos que podemos ter à internet e chegar a essas pessoas. Vocês possam estar levando a palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada, e que diz que realmente teríamos aflição, mas que não éramos para ter medo, porque Ele nos enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo. E quando fosse o momento certo, Ele voltaria para nos tirar desse caos, dessa inconstância. Enquanto isso não acontece, que o Senhor Jesus possa estar guardando a vida de vocês, a vida dos seus pais, dos seus familiares, me guardando a todos nós, todos os seus amigos, todos os seus filhos, e que nós possamos levar a palavra dele com sabedoria e com todo o amor que Jesus tem por nós, nós possamos ter pelos nossos amigos aqui na terra, tá bom?